Fala galera, tudo certo? E o tema do vídeo é a agridoce campanha do Intercontinental Feminino. Já deixa o seu like, se inscreve e bora pro vídeo. A vaga para a Alemanha foi conquistada em meio a um contexto de mudança de comissão técnica, e eu falo de tom agridoce muito dessa expectativa de dar o próximo passo em relação às grandes forças do continente. E dá pra gente botar nesse balaio, nessa sopa que foi essa campanha, se a gente for puder chamar assim, a expectativa e a disposição de tentar fazer coisas diferentes, mas ainda dar claros sinais que as coisas ainda não estão tão azeitadas ou tão entendidas pelas atletas. O melhor da seleção feminina nesse campeonato foi quando, de certa forma, ela volta para o seu padrão e aposta em jogadas mais longas, procurando a Thaísa, procurando a Ellen. E o jogo de múltiplos ainda está um pouquinho engessado, mas está disponível. Querer fazer isso é muito positivo pensando no futuro. E acho que a seleção feminina, mais do que a masculina, ela enfrenta uma certa expectativa da comunidade de ser a seleção que dá o próximo passo, de brigar com as principais seleções do mundo do flag. Todo o campeonato da seleção feminina a gente fica esperando esse next step, que vai ser construído, que eu vejo que está sendo construído, mas que tem sempre essa expectativa, até pelo que eu vejo das atletas também. O trabalho dá claros sinais de mudança de metodologia, de aplicação, de entendimento do jogo. E vai ser o tipo de campeonato que, quando a gente olha a longo prazo, com certeza vai ter um ponto de inflexão ali, porque se tudo der certo, foi aqui que começaram as mudanças. Claro que isso vai precisar acompanhar desempenho e resultado, porque, querendo ou não tem como esquecer disso quando a gente fala de esporte. O app que eu vou fazer vai focar em 3 jogos. Não faz sentido eu falar de jogo a jogo, porque senão vai ficar bastante repetitivo. Eu vou focar em Panamá, Colômbia e Guatemala. Não vou falar do jogo dos Estados Unidos. Por quê? Contra os Estados Unidos vai expor tudo de bom e tudo de ruim que eu falar nesses 3 jogos de uma forma exponencial. E ainda que os Estados Unidos ainda tava poupando uma galera. Então bora lá, vou escolher esse primeiro jogo aqui, que foi um balizador das pretensões da seleção na competição. Logo na estreia você tem um Panamá. Acho que vendo a tape do jogo, não foi um jogo que teve transmissão, se eu não me engano, eu vi no YouTube. A grande sensação desse jogo é que o ataque brasileiro demorou para se encontrar no jogo. E essa demora foi um pouco agravada em termos de placar quando a gente tem um turnover no segundo drive que dá campo curto para o Panamá fazer as pontuações. De um lado a gente tinha um ataque que estava se encontrando e o ataque panamenho também estava encontrando dificuldades, principalmente na primeira metade do campo. Mas o ataque do Panamá estava conseguindo mais consistência, ser mais consistente. E além disso, existia uma vantagem física do Panamá nas disputas. Não que as meninas brasileiras não tenham esse tom de fisicalidade, mas que nesse jogo em si, o Panamá estava levando essa vantagem física. Então, quando elas não conseguiam ter essa vantagem qualitativa, vamos chamar assim, que é a de executar e você estar sozinha, existia a vantagem física das disputas. Então tem um fator ali, sorte barra competência também, que, cara, se você subir 10 bolas contestadas, você não vai ganhar tanto assim. Mas nesse jogo, nesse contexto, o Panamá estava muito positivo e foi muito feliz a seleção panameia no ataque. O Brasil percebe rápido que precisa de uma mudança no ataque e entra a Lica entra no comando das picapes do nosso ataque, só que entra no quarto drive do nosso primeiro tempo, até então a gente não havia pontuado. A gente começa a usar um estímulo de múltiplos ali para tentar desbloquear o jogo, que não estava dando certo até então na parte ofensiva, mas não teve tanta eficiência na execução, então aqui começa a entrar esse ponto de que, beleza, tô com o meu jogo travado, vou tentar usar um outro artifício, mas ainda não tá tão ativo nas execuções nas jogadoras. Foi essa impressão que eu tive. Enquanto isso, o Panamá continua constante na pontuação, então foi abrindo uma margem, né? Foi se azedando o jogo no decorrer dele, e era um jogo muito importante, porque logo de cara você já tem um jogo que baliza o que você vai brigar, né? Porque se você perde pro Panamá, você já vai para uma lower bracket ali, e você também sabe que você não vai brigar pelas 5 posições acima, né? Você vai brigar pelo 5º lugar. Então, você já pode dar uma desanimada muito grande, assim, e fica a força mental das meninas também de ter desanimado, de ter perdido, né? Acho que é totalmente desanimador, porque você vai com as expectativas de brigar lá em cima, e logo no primeiro jogo você tem um desafio que te impõe
uma frustração muito grande. Em termos de classificação deu tudo certo, mas vamos voltar aqui pro jogo. No segundo tempo a gente consegue solucionar um pouco melhor a questão dos drives, a gente consegue estar avançando um pouco melhor, mas ainda assim o ataque do Brasil foi entrar efetivamente no jogo na metade do segundo tempo, então o jogo já tinha praticamente acabado. Essa foi a minha impressão do primeiro jogo. O Panamá conseguiu ser mais consistente no ataque, o ataque brasileiro não conseguiu acompanhar o ritmo, e fez com que o jogo fosse muito confortável com o Panamá. No começo do jogo, onde ainda havia um nervosismo panamenho, o Panamá teve uma vantagem mais física e a gente não conseguiu trocar. Essa foi a verdade. Logo depois, as meninas ainda pegaram os Estados Unidos, que já era uma casca grossa ali no calendário. E eu já citei um pouco aqui do porquê que eu não vou falar desse jogo dos Estados Unidos. Acho que não vale muito a pena mesmo em termos de análise. Mas é isso, né? Esse é o saldo do primeiro dia, né? Você perde para o Panamá e logo depois tem que enfrentar os Estados Unidos, que é sempre muito duro. Mas o que de melhor apareceu, né, nesse jogo contra os Estados Unidos? O começo foi muito trocado até, foi bem igual, bem parelho, com a Thaísa conseguindo se impor fisicamente em cima da defesa americana, norte-americana. E aí que eu falo, né, que o melhor da seleção apareceu em coisas que a gente já espera dela e não coisas que estão sendo construídas agora. Até por familiaridade, entrosamento e tudo mais. Mas no decorrer da partida, os Estados Unidos conseguiu imprimir um ritmo maior também, os ajustes defensivos da seleção norte-americana surtiram efeito e a gente não conseguiu mais pontuar também, e aí é caminhão, né? Então o primeiro dia foi bem difícil para as meninas, elas tiveram que ter bastante resiliência para terminar esse dia 1, esquecer tudo que ficou nele e continuar, porque existia, e óbvio, né, o objetivo maior era a classificação para o Mundial e elas tinham que ter resiliência para poder voltar para o dia 2 num jogo muito importante com a Colômbia, que já valia muita coisa também para o decorrer da competição da seleção. Sobre a Colômbia, foi um jogo extremamente confortável para as meninas. Acho que é um jogo que marca muito como a seleção feminina hoje em dia é realmente a melhor seleção sul-americana de flag, com um abismo muito grande, assim, que não é necessariamente positivo para as demais seleções, porque pensando em distâncias geográficas, talvez se a gente tivesse seleções mais parelhas, seria melhor para as meninas conseguirem se desenvolver num sul-americano, né? Então acho que a distância para um Panamá, que é essa seleção talvez que seja do próximo nível a mais próxima do Brasil, é muito distante para você ficar enfrentando recorrentemente, né? Então, a gente sempre fala ali, o pessoal do Flag Futebol Brasil também sempre fala sobre como essas distâncias geográficas e esse isolamento técnico que o Brasil tem na região sul-americana acaba não sendo positivo, né? A gente vai dominar o sul-americano, mas nosso objetivo é maior. Um jogo extremamente confortável, como eu disse, ainda com algumas dificuldades para fechar alguns drives, mas a defesa brasileira apareceu bastante com bons matches, interceptações, e o jogo começa a virar, começa a dar uma escalonada quando a Giga consegue um safety, depois de um bloco ali também, e a bola dá um turnover para a Colômbia, o Brasil volta com a posse, e aí começa, se você é do LoL, é o snowball, então é quando basicamente o jogo fica exponencialmente pior pro adversário. Então você vai ganhando. E aqui também fica o ponto de que o jogo de múltiplos ainda tá engatinhando, mas precisa de melhores mecânicas e execuções, assim, porque usou bastante contra a Colômbia, até porque a Esther joga mais tempo de recebedora, então a gente consegue fazer essa mecânica de dois QBs. Só que ainda não sei o porquê, eu ainda não consegui olhar o porquê, mas ainda não tá tão natural as execuções. E do lado defensivo da bola, a Colômbia não trouxe muito desafio não, foi uma partida impositiva do Brasil. Só no começo ali deu uma incomodada, mas depois dos ajustes da seleção brasileira deu tudo certo e a gente passou pela Colômbia. Vou ajustar minha luz aqui porque tá pegado. O vídeo vai ficar metade de uma luz, metade da outra, mas, mano, bora lá. Sobre a Guatemala, foi um jogo também que não deu nem muito pro cheiro, né? Acho que até a análise talvez eu deveria ter tirado, mas como é um jogo muito importante pra classificação... Calma aí que a luz tá estourada. Não foi um jogo muito importante pra classificação, vale citar, mas foi um atropelo, né? Quando a gente olha pra esse Intercontinental expandido com novas seleções, a gente ficou com bastante receio de, sei lá, chegar alguém, uma seleção super forte da América Central e roubar o nosso posto, mas não foi isso que aconteceu. Então, o Brasil deitou. Então é isso que você precisa saber sobre esse jogo. E concluindo, vejo muito potencial de melhora. Ainda bem que a gente classificou, porque a gente vai conseguir ver essa melhora
além da questão do calendário que eu já citei no outro vídeo também. A gente vai poder ver as evoluções em peças, as evoluções em metodologias, essa CT com mais tempo para trabalhar com as peças que tem, ou chamar outras jogadoras, ou então compor o elenco de uma forma diferente. Mas o que fica são as oportunidades que existem, e o que fica também de positivo é o tentar fazer diferente. Eu acho que existe um consenso, de que, beleza, a seleção feminina é boa no contexto sul-americano. E até no contexto mundial, se a gente for lembrar da classificação do 4º lugar no Mundial. Só que precisam ser feitas coisas que levem essa seleção efetivamente para um novo nível de competição, para que competa com o México, com o Panamá, com os Estados Unidos. Como os jogadores de flag falam da seleção até em entrevistas, a gente está no continente mais difícil de se jogar flag. A gente tem muitas potências. Então, a gente precisa começar a fazer coisas novas, e eu vejo essas coisas novas tentando ser feitas. Agora é entender como essas coisas novas vão ser implementadas, executadas e, como eu disse, como vai ser aliado ao resultado, porque o resultado conta muito, infelizmente. Fica de positivo as atuações individuais da Thaísa. Acho que é incrível o quanto ela consegue ser consistente no nível internacional, o quanto ela entrega números para a seleção brasileira. A Giga, mais uma vez, consegue ser um fator muito grande para a defesa brasileira, resolve jogos, deixa a situação da defesa mais confortável. E por fim, eu estou muito animado com os próximos passos da seleção feminina. Então, deixa aqui nos comentários o seu destaque, a sua crítica, se eu falei alguma bobeira também, bora conversar sobre flag. Então, esse foi o meu review da seleção feminina. Demorou, mas eu queria olhar com calma para justamente ser justo com todo mundo que se esforça tanto para fazer esse flag acontecer no Brasil, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve, comenta aqui. Um beijo, um cheiro. Fui!